Meu avô morreu sem testamento. Meu pai ficou com tudo e zombou. Você não receberá nada, seu irmão será o próximo herdeiro. Um estranho apareceu e sussurrou. Está na hora de contar quem você é. Meu pai disse para todos ouvirem. Você não vai receber um centavo. Ele estava na varanda do meu avô, ainda de terno do funeral, e sorriu ao dizer isso. O sorriso particular de um homem que esperou muito tempo para dizer algo específico e finalmente encontrou a ocasião. Cole é o próximo herdeiro. É assim que funciona. Alguns primos riram, daquele jeito nervoso. Ninguém contestou. Eu estava no quintal com um prato de comida intocado e o livro caixa verde do meu avô debaixo do braço, que peguei da escrivaninha dele naquela manhã, antes de qualquer outra pessoa chegar, sem saber exatamente por quê. Só sentia que era certo ficar com ele. Também não questionei, o que o surpreendeu. Percebi pelo brilho breve nos olhos dele. A expectativa de uma cena, de lágrimas, de eu me encolher do jeito que filhas de homens como Dale May geralmente aprenderam a se encolher. Olhei para ele, assenti e voltei para ajudar com as caçarolas. Meu avô estava enterrado há 3 dias e a disputa pelo que construiu já começara. Eu só não estava lutando do jeito que ninguém esperava. Meu avô, Walter Eugene May, abriu a loja de rações e suprimentos May no condado de Calder em 1971 com um empréstimo impagável e um terreno considerado distante demais da estrada. Quando nasci, ele já tinha expandido 2 vezes, adicionado aluguel de equipamentos e virado o tipo de negócio que organiza silenciosamente um condado rural. O lugar onde os fazendeiros acertavam dívidas, onde vizinhos faziam fiado que o Walt perdoava nos anos difíceis sem que ninguém pedisse, onde as mesmas famílias vinham por 3 gerações seguidas porque Walt May sabia o nome do seu avô, o calendário de plantio do seu pai e exatamente qual marca de mourão de cerca você preferia. Ele não era um homem complicado. Ele era um homem honesto, o que é algo diferente e mais raro. Comecei a cuidar da contabilidade dele quando tinha 11 anos, não como uma lição. Walt não era sentimental em relação ao trabalho. Ele era prático quanto a isso. A contadora dele tinha se aposentado, e eu tinha mostrado, da maneira que crianças de 11 anos mostram as coisas, que eu tinha jeito para números e um temperamento para a precisão. Ele me deu o livro caixa verde, mostrou seu sistema e disse: os livros não mentem. Pessoas sim. Seu trabalho é manter os livros mais verdadeiros que as pessoas. Achei que era só papo de velho, mas estava errada. Cuidei dos livros por 22 anos. Cada saco de ração, aluguel de equipamento, pagamento, conta a receber e dívida perdoada eram marcados em vermelho com uma nota na caligrafia de Walt. Bom homem, ano ruim, entre as que escolheu absorver. Eu conhecia o histórico financeiro daquela loja como poucos conhecem a própria infância. Pelo tato, pela textura, pelo peso acumulado de anos de pequenas verdades. Meu pai, Dale May, era o único filho de Walt. Ele tinha 61 anos e passou a maior parte da vida adulta na órbita do negócio do pai, sem nunca se comprometer totalmente. Presente o suficiente para ter opiniões, ausente o bastante para evitar ser responsabilizado. Ele tinha um filho, meu irmão Cole, de 28 anos simpático e sem interesse em lojas de ração, livros caixa ou no trabalho de manter o negócio da família. Cole queria reformar casas para vender. Tudo bem. Esse era o Cole. O que não estava nada bem foi o que meu pai decidiu fazer na semana seguinte à morte do meu avô. O que não estava nada bem era que eu era assistente jurídica, especializada em inventário e heranças. 8 anos na Gentry e Marsh Legal Associates, o único escritório no condado de Calder que lidava com litígios de herança, o que significava que eu passei 8 anos vendo famílias fazerem umas com as outras aquilo que o luto e o dinheiro, juntos, levam as famílias a fazer. Eu sabia exatamente o que estava por vir. Eu ainda não sabia o quão ruim estava. Walt morreu numa manhã de terça-feira, em outubro, evento cardíaco súbito em casa, o tipo de morte que é misericordiosa na rapidez e brutal em tudo o mais. Na sexta, Dale já havia contratado uma advogada, e não era qualquer uma. Ele contratou Carson Voss, que trabalhava em um escritório com fachada de vidro na sede do condado e tinha uma reputação cuidadosamente construída por conduzir questões de inventário com supervisão mínima e máxima eficiência. Na minha experiência profissional, supervisão mínima em um processo de inventário é uma expressão que significa coisas diferentes dependendo de que lado do livro caixa você está. Eu soube sobre o processo na manhã de segunda-feira, quando minha supervisora, Janet Gentry, com 24 anos de experiência em litígios de inventário, o tipo de mulher que mantém suas certificações em dia e suas anotações meticulosas, veio até minha mesa e colocou um documento na minha frente sem dizer uma palavra. Meu pai solicitou ser o único administrador do espólio de Walt, que estava intestato, ou seja, sem testamento. Li isso 2 vezes. Walt May foi dono de um negócio por 50 anos, tinha escritura, hipoteca, contratos de aluguel de equipamentos e contratos com fornecedores, além de conta no First Calder Bank desde 1974. Walt May, conforme pedido do meu pai, morreu sem deixar testamento. Meu estômago reagiu, não como um sentimento, mas como reconhecimento. Era o reconhecimento específico de quem já tinha analisado petições de inventário suficientes para saber exatamente o que aquilo era. Janet disse baixinho que eu não poderia ficar no caso. Eu sei, eu disse, mas você ainda pode enviar uma carta. Olhei para ela. Ela voltou ao escritório e fechou a porta. Enviei uma carta formal para Voss naquela tarde.
Carta registrada com aviso de recebimento gera um rastro documental datado, independentemente do destinatário querer ou não. A carta pedia um inventário completo do espólio no prazo legal. Era educada, precisa e só indicava uma coisa. Eu conheço esse processo. 4 dias depois, ele respondeu: nenhum inventário. Recebi um parágrafo dizendo que meu pedido era uma intrusão inadequada no inventário familiar durante o luto e que novos contatos assim poderiam ser vistos como assédio. Li isso na mesa da cozinha às 7h14 com um café já sem gosto há 20 minutos. Quem não tem nada a esconder entrega o inventário. Deixei a carta de lado, abri o livro Caixa Verde de Walt na última página que registrei antes de sua morte e fiquei ali um tempo. Depois, fiz ligações. Primeiro, entrei em contato com o Tribunal de Sucessões do Condado de Calder e pedi cópias dos documentos do inventário, pois são registros públicos acessíveis a todos. Voss sabia disso, o que significava que a confiança na resposta dele vinha de outra fonte. O documento listava os bens de Walt como o prédio da loja, o terreno adjacente, a casa da família na Rota 9, o inventário de equipamentos e as contas operacionais. Nenhuma menção ao Riverbend, o terreno de 12 acres à beira do rio que Walt tinha desde 1988 e queria deixar para a família, como algo especial. Terra se guarda, não se vende. Riverbend não apareceu no documento. Pesquisei os registros de escrituras do condado na manhã seguinte e levei 40 minutos. Riverbend Holdings, LTDA, adquiriu o terreno Riverbend 22 dias após a morte de Walt por $47 mil. A avaliação mais recente do avaliador do condado era de $141 mil, $141 mil. O agente registrado da Riverbend Holdings LTDA era um homem chamado Gerald Pruitt, que, de acordo com o registro comercial da Secretaria de Estado, compartilhava o mesmo endereço de correspondência com o contador pessoal do meu pai. Eu fiquei sentada com aquele documento por um bom tempo. Minhas mãos estavam apoiadas na mesa, completamente imóveis. Aprendi, em 8 anos com inventários, a ficar quieta ao encontrar coisas, pois isso mantém a mente ativa e evita que emoções se antecipem às evidências. Meu pai vendeu o Riverland do Walt para sua própria empresa por 1/3 do valor, 22 dias após o funeral. Nessa noite, fui à casa da Janet e expus tudo na cozinha dela. Ela leu tudo 2 vezes, como sempre. Fez café, sentou-se à minha frente e disse: "Você precisa de outra advogada. Não pode ser do nosso escritório. Eu sei. E você precisa do testamento, Avery. Sem o testamento original, a cópia não tem valor." Ela parou. "Que cópia?" Ainda não contei sobre a mulher que apareceu na minha porta numa quarta-feira à noite, 9 dias após eu enviar a carta para Voss. Quase não atendi. Eu estava com o livro caixa do Walt e um bloco amarelo coberto de anotações, sentindo o cansaço específico de reconstituir um quadro financeiro que alguém tinha deliberadamente ocultado. Ela tinha na casa dos 70 anos, vestia um casaco de lã prático, priorizando utilidade à moda. Seus olhos pacientes já tinham visto tanto que quase nada mais o surpreendia. Ela se apresentou como Ruth Calloway, tabeliã de Harold Hewitt por 31 anos. Hewitt foi o advogado que redigiu os documentos do Walt nas últimas 2 décadas. Ele morreu na primavera passada, aos 83 anos após longa doença. "Vi o obituário", disse ela, e depois o aviso de inventário. Ela pausou para escolher as palavras. O processo tratava o espólio como se Walter tivesse morrido sem testamento. Eu confirmei, mas ela discordou, dizendo que carimbou as páginas. 6 anos atrás, em março, ela entregou um envelope. Dentro havia uma cópia conforme do último testamento de Walt, a cópia certificada pela tabeliã, feita no momento da assinatura e guardada como parte do registro oficial da autenticação. O carimbo de Ruth aparecia em todas as páginas. Ela me disse que o diário registrava data, tipo de documento, assinatura de Walt e nomes das 2 testemunhas. O testamento dividia igualmente a loja e a casa entre Cole e eu. Dele recebeu uma quantia substancial e justa das contas operacionais, mas não era toda a herança, nem o reino ou a coroa. Ele foi claro sobre suas intenções, disse Ruth. Já tinha visto famílias brigarem por coisas entregues à pessoa errada e queria garantir que os livros fossem para quem cuidou deles. Precisei olhar para a parede. "Por que você esperou?" perguntei. "Já faz quase 3 meses." Ela me olhou com a paciência de quem já lidou com muito sofrimento na profissão. "Eu queria ter certeza", disse. "Queria saber quem contestaria isso. Você enviou a carta registrada e solicitou o inventário." Ele não respondeu com o inventário. "Não", ela disse. "Não respondeu." Ela fechou o casaco. "Está na hora de contar quem você é, Avery." Walt sabia, por isso escreveu assim. Ela se foi. Fiquei 2 horas à mesa com a cópia conforme antes de agir. No dia seguinte, contratei Eleanor Marsh. Eleanor Marsh foi sócia de Janet Gentry, dividiram o escritório há 7 anos quando Janet seguiu para litígios sucessórios e Eleanor para causas cíveis e recursos. Eleanor, aos 56 anos, já argumentara 4 vezes na Suprema Corte Estadual e tinha uma voz com uma qualidade geológica em conversas difíceis. Ela parecia alguém experiente, com perspectiva sobre problemas imediatos. Expliquei tudo. O processo interestadual, transferência de Riverbend, falta de resposta de Voss, Ruth Calloway e a cópia autenticada. Eleanor
Eleanor analisou a cópia autenticada com a calma típica de boas advogadas ao examinar documentos. A cópia é probatória, afirmou. É uma prova significativa da existência do testamento, mas uma cópia autenticada não substitui o original para fins de admissão no inventário. Ela levantou o olhar. A lei presume que um testamento desaparecido foi destruído intencionalmente pelo testador. Walt não fez isso, eu disse. Eu acredito em você, mas isso não é suficiente legalmente. Ela pôs a cópia na mesa. Precisamos provar que o testamento existia, que Walt não o destruiu e que outra pessoa o fez, de preferência com evidências de quem foi. Eu disse saber onde Walt guardava documentos importantes. Cofre no chão, escritório dos fundos da loja. Fiz uma pausa. Ele trocava a combinação a cada 2 anos e anotava no livro caixa com um código que me ensinou aos 12 anos. Pausei novamente. Meu pai mudou a fechadura após a morte de Walt. Eleanor ficou em silêncio. Como sabe disso? Não sei. Ainda. Liguei para todos os 11 chaveiros do condado de Kildare e dos 2 vizinhos. Revisei a lista em 2 noites, explicando que era uma pesquisa para inventário e precisava saber se alguém fez serviço em um cofre de chão na May Rações e Suprimentos após 1º de outubro. Pausa. Quer mais histórias como essa e com mais qualidade? Meu Spotify está na descrição. Na terceira ligação da segunda noite, um homem chamado Bert Granger atendeu. Ele tocava uma operação sozinho em uma loja na Rota 14 e estava no ramo há 37 anos, e tinha aquela franqueza típica de quem nunca sentiu necessidade de controlar as reações dos outros. A casa dos May, ele disse sem hesitar. Cofre no chão do escritório dos fundos. Drill 400 modelo antigo. Boa fechadura. Quem te contratou? Ordens de serviço aqui. Ouvi papel. Dale May pagou em dinheiro. Quando? Ele leu a data. 11 dias após o funeral. Tempo suficiente para chegar à propriedade. Tempo para abrir o cofre com a combinação obtida de algum lugar e o sistema de anotações do livro caixa do Walt. O que o Walt me ensinou não envolvia o Dale, que não teve tempo de perceber que não tinha a combinação e precisaria arrombar. Tempo para remover o que havia dentro, instalar nova fechadura e ficar com a combinação. Posso conseguir uma cópia da ordem de serviço? Perguntei. É registro comercial, disse Bert. Você pode intimar. Obrigada, respondi. Não me agradeça, disse ele. Garanta que o lado certo vença. Depois de desligar, fiquei um tempo olhando para a parede na cozinha vazia. Ele não perdeu o testamento. O pensamento veio totalmente formado, do jeito que as conclusões chegam quando as evidências já vêm se acumulando há tempo suficiente. Ele abriu o cofre, encontrou, leu e decidiu que não gostava do que estava escrito. Então ele perfurou a fechadura e a trocou para que ninguém pudesse verificar o que havia lá dentro. Meu pai. Meu pai leu os desejos finais do próprio pai e decidiu que eles estavam errados. A crise surgiu de 3 lados ao mesmo tempo, em apenas 48 horas. Primeiro, Voss entrou com petição para acelerar a partilha do espólio. A petição alegava discórdia familiar e incerteza administrativa para antecipar a distribuição. Se a juíza Hollis aceitasse, o espólio seria distribuído antes de Eleanor apresentar uma impugnação completa. Tínhamos, segundo a estimativa de Eleanor, 72 horas para entrar com uma contestação formal do testamento e solicitar uma audiência de instrução. Em segundo lugar, Dale entrou com um pedido para liquidar o estoque de equipamentos da loja. 12 itens, entre eles 3 tratores e uma semeadora comercial, seriam leiloados no sábado. Os equipamentos faziam parte do espólio. Liquidar esses bens antes da partilha pode ser considerado desperdício do espólio, mas só se pedirmos a tempo. O terceiro ponto descobri às 23h47 de uma quinta-feira. Analisar os registros financeiros restantes da loja, copiados discretamente antes de Dale trocar as fechaduras, foi ainda pior que os 2 primeiros. As contas operacionais pagavam honorários advocatícios do Dale, não do Walt. Os de Voss para administrar o espólio estavam ocultos nos registros de cobrança. Eu observava isso sentada no chão da cozinha com todas as luzes acesas. Cobranças por gerenciar correspondência contenciosa e proteger interesses do espólio. Ou seja, Voss lutando contra mim pelo Dale, usando o dinheiro do Walt. Ele pagava pelo próprio roubo. Liguei para Eleanor às 23h53. Ela atendeu rápido, mostrando que já estava acordada. Fale, disse ela. Contei o que era. Digitalize tudo, cada página, e envie por e-mail até 2H pediu. Vou preparar o processo para amanhã cedo. Eleanor, eu sei, disse. Comece a digitalizar. Digitalizei 41 páginas na minha impressora doméstica em um ritmo lento e as enviei às 1h38 da manhã. Sentei no chão da cozinha com o livro caixa verde do Walt no colo, em silêncio, já tendo feito tudo o que podia naquela noite, restando apenas esperar. Abri o livro caixa na última anotação que eu tinha feito nele. 3 de outubro, uma entrada rotineira de contas a receber. Walt ainda estava vivo quando escrevi aquilo. Eu escrevi aquilo numa terça-noite nesta cozinha. Ele me ligou naquela noite por causa de algo sem relação com isso. Uma disputa com um fornecedor. Disse que olharia na quinta, mas ele morreu na terça. Nunca verifiquei. Deixei o livro caixa, olhei o teto por um tempo, depois fiz café e montei minha lista de provas.
A audiência seria numa manhã de quinta-feira. Sala B do Tribunal Civil de Calder. Juíza Diana Hollis preside, com 21 anos de magistratura. Ela era conhecida pela impaciência com atrasos e perguntas precisas que desconcertavam advogados despreparados. Metade do condado compareceu. Não exagero. A família May vivia no condado de Calder há 3 gerações. A loja de rações era referência. A morte de Walt foi notada e lamentada. Notícias sobre uma herança contestada em um condado assim se espalham mais rápido que os registros legais. Às 9h15 a galeria já estava cheia. Tias, primos e homens que conheciam Walt há 50 anos vieram de suas fazendas à sala do Tribunal B numa manhã de quinta-feira, pois se importavam com o destino do que ele havia construído. Dale entrou às 9h22 com voz ao lado, vestindo paletó esportivo e com expressão de quem vê a sala como extensão de sua sala de estar. Ao me ver com Eleanor na mesa do autor, ele parou no corredor. Ainda buscando seu conto de fadas, falou alto para todo o público ouvir. Ele sorriu como na varanda após o funeral. Você não vai receber nada. Mesma frase, igual. Como alguém que acha algo que ama e não para. Não respondi. Eu tinha uma pasta fina, o livro Caixa Verde de Walt e 8 anos de experiência com o documento que Eleanor apresentaria. Organizei meus papéis e esperei. Ruth Calloway foi a primeira testemunha. Ela foi ao banco das testemunhas com seu casaco discreto e colocou o diário de notária ao lado, demonstrando o cuidado de quem registra há 31 anos e sabe seu valor. Eleanor a guiou no depoimento. Data de assinatura: 14 de março, 6 anos antes. Tipo de documento: assinatura de Walt, nomes das 2 testemunhas e selo oficial. Alguma dúvida sobre o registro? Perguntou Eleanor. Nenhuma, disse Ruth. Voss se levantou para o contra-interrogatório com o jeito de quem já lidou com testemunhas mais velhas antes e tinha um método. Senhorita Calloway, não é possível que sua anotação no diário contenha um erro de digitação? Talvez você tenha registrado o tipo de documento errado. Ruth, tabeliã há 31 anos, olhou com paciência, já acostumada a essas perguntas. Não me lembro de cabeça, respondeu. Eu registrei no diário no momento da assinatura. Esse é todo o propósito do diário. O diário não registra errado. Esse também é todo o propósito do diário. Um som ecoou na galeria, quase uma risada reprimida. Voss sentou-se. Fui a próxima a depor. Eleanor me preparou, não no sentido de me ensaiar, mas do jeito que boas advogadas fazem, sabendo que as melhores testemunhas contam sua verdade com sua voz, sem enfeites. Ela pediu que eu falasse devagar, me dirigisse à juíza e deixasse os documentos mostrarem tudo. Fui guiando a juíza Hollis pelos papéis, um a um, na ordem. Eleanor exibia na tela do tribunal enquanto eu apresentava. Ordem de serviço de Bert Granger, nome de Dale May e data, 11 dias após o funeral. Serviço: cofre de chão, perfuração, 400 escritório dos fundos, Mayfeed e suprimentos. Fechadura trocada a pedido. Plateia em silêncio. Também, transferência da escritura de Riverbend. O valor registrado da venda de $47 mil, $47 mil. A avaliação do avaliador do condado de $141 mil, o agente registrado da Riverbend Holdings Ltda e sua ligação com o contador do meu pai, e os registros de cobrança do advogado. Taxas de voz cobradas das contas operacionais do Walt e itens detalhados para a gestão de correspondências adversariais. No total, 11.940 pagos com o dinheiro do Walt para defender quem contestava seu testamento. Quarto, o livro Razão Verde, que levei ao tribunal. Marquei páginas, registros de fornecedores, contas a receber e entradas de perdão de dívida. Eu também marquei a página de 2003, onde Walt, com a própria letra, escreveu o sistema de notação dele e me explicou em uma anotação na margem que dizia: para uso exclusivo da Avery. Dale não sabia da existência dessa página, então precisou perfurar o cofre, como confirmado pela ordem de serviço do Bert Granger. Coloquei o livro caixa no corrimão e encarei meu pai pela primeira vez desde que subi ao banco das testemunhas. Ele me olhava com uma expressão inédita. Não era raiva, mas algo mais complexo. O olhar de um homem que acabou de entender que sua filha não é o que ele pensava que ela fosse, e que essa compreensão chegou tarde demais para fazer diferença. Você me ensinou que os livros contábeis não mentem, eu disse. Estou lendo da página que você esqueceu de trocar. A galeria prendeu a respiração, e então Dale May se levantou. Depois, as pessoas que estavam lá descreveriam isso de formas diferentes. Alguns disseram que ele gritou. Alguns disseram que sua voz era mais como um rompimento. O som que uma estrutura faz quando aquilo que a mantém unida cede. Lembro que ele já estava de pé antes que voz o impedisse. Mão na cadeira, rosto de cor indefinida. Ela está distorcendo tudo, disse ele. Alto demais. O tipo de alto na galeria que é irreversível. Só corrigi o que era meu por direito. O velho jamais devia ter priorizado aquela garota ao invés do filho. Construí minha vida naquela loja. Voz fechou os olhos. Não é possível alegar em tribunal que um testamento não existiu e, ao mesmo tempo,
criticar seu conteúdo como injusto. Não faz sentido dizer que Walt morreu sem testamento e, ao mesmo tempo, reclamar das escolhas que ele fez no testamento. Essas ideias se contradizem. E Carson Voss, que era um advogado competente, entendeu isso no momento em que Dale disse. E é por isso que os olhos dele se fecharam daquele jeito, como acontece quando você sabe que algo irrecuperável acabou de acontecer. A juíza Hollis deixou o silêncio por um instante, como só alguém com 21 anos de experiência saberia. Olhou para Dale e pegou sua caneta. Vou te contar exatamente o que aconteceu, sem fazer comentários. A juíza Hollis ordenou a suspensão total de todas as distribuições do espólio até que fosse realizada uma audiência completa para apurar a validade do testamento. Ela ordenou que Dale fosse removido do cargo de administrador e nomeou uma administradora neutra, Margaret Vick, uma administradora de espólio certificada com 19 anos de experiência e um escritório na sede do condado, para gerenciar o espólio durante o processo. Ela enviou o surto de Dale e os registros ao escritório do promotor do condado para análise de possíveis acusações criminais. O encaminhamento mencionou evidências de supressão do testamento e a transação de Riverbend para possível investigação sob o Estatuto de Exploração Financeira de Idosos do Estado. Voss deixou o caso 4 dias depois, citando diferenças irreconciliáveis na estratégia. Em termos jurídicos, não queria afundar com o navio. A investigação do promotor durou 7 meses. Não vou detalhar esses meses porque foram longos, exaustivos e envolveram várias conversas com o investigador Garrett Cole, especialista em crimes financeiros há 12 anos. Metódico e igualmente cético com todos, ele me entrevistou 3 vezes e sempre deixou claro que seu ceticismo era profissional, não pessoal. Dale foi acusado de supressão fraudulenta de testamento e abuso financeiro de idosos na transferência de Riverbend, que foi desfeita. A terra retornou ao espólio pelo valor de mercado, com a diferença devolvida. Os registros de cobrança foram enviados à Ordem Estadual dos Advogados para a revisão disciplinar da conduta de Voss. O testamento foi aceito no inventário. As intenções de Walt, declaradas 6 anos antes de morrer, foram realizadas. Toll ficou com metade da loja e a propriedade da família, mas não quis administrá-la. Ele me ligou semanas depois do acordo querendo vender sua parte. Aceitei pagar um valor justo e concordamos num valor. Agora sou a única dona da May Rações e Suprimentos. 3 meses depois do acordo, fui à loja numa manhã de terça e abri a porta como Walt me ensinou. Chave, trava secundária, código do alarme. Fiquei um momento na porta antes de entrar. A loja tinha o mesmo cheiro de sempre. Ração, óleo, madeira velha e um cheiro indefinido se misturavam ao odor de 50 anos de trabalho honesto. Fui ao escritório dos fundos. O cofre modelo 400 seguia lá. A tranca mudou. Agora, a combinação era minha. Sentei-me à escrivaninha e abri o livro caixa verde em página limpa. Novo lançamento, novos títulos, novas contas. Minha caligrafia, não a do Walt, mas nas colunas que ele me ensinou, usando o mesmo sistema. Era bom e não havia razão para mudar algo sempre verdadeiro. Peguei a caneta. Os livros não mentem, dizia Walt. Pessoa sim. Ele foi a pessoa mais honesta que já conheci. Ele colocava tudo por escrito. Ele fez questão de deixar alguém que entendesse o que aquilo significava. Eu era essa pessoa. Sempre fui essa pessoa. Ele só queria ter certeza de que todo mundo soubesse disso também.